Oi, gente, tudo bem? O YouTube não deixou eu entrar ao vivo hoje, mas cá estou eu gravando a aula para vocês, para a gente não se perder na nossa série de lives e nem ninguém ficar atrasado, tá bem? Então, de acordo com o ritmo aí das aulas que foram apresentadas desde a segunda, hoje nós chegamos no momento de falar sobre as técnicas que podem ser utilizadas na segunda camada. Então, na primeira live, a gente falou sobre o que são as 12 camadas, na segunda, sobre a primeira, na terceira live, sobre as técnicas da primeira, ontem falamos sobre o que era a segunda camada, e hoje vamos falar sobre as técnicas da segunda, tá? As nossas lives vão ser divididas didaticamente assim, para que faça sentido para vocês e para que vocês consigam, de fato, ter esse conhecimento bem compartimentalizado. Teve uma dúvida? Vem aqui, olha a live específica do divididinho, teoria e prática, para que tudo fique muito mais simples e vocês consigam, de fato, deixar de atender através do senso comum, que é a nossa proposta desde o início, e adquirir um ferramental. São só as 12 camadas que existem para a gente atender? Claro que não, existe um ferramental muito maior, mas a gente precisa dominar cada um deles e conseguir, através da nossa inteligência, ordená-los e articulá-los a depender da demanda do paciente, tá? Então, nesse mês, nós decidimos, escolhemos estudar a fundo as 12 camadas, tá? Então tá. Na live de ontem, eu falei para vocês, terminamos dizendo que, pelo inconsciente familiar, o Zonde dizia que nós estamos num palco giratório, onde os nossos familiares estão colocando o dedo na nossa cara e nos obrigando a repetir os seus fracassos e sucessos. Não foi assim? E que essa é uma dinâmica muito problemática. Então, a segunda camada é a camada do Zonde, mas nós não vamos aplicar o Zonde, nós vamos olhar para o que ele falou e tentar extrair simbolicamente algo de estável e que permita que eu consiga tratar o maior número de pessoas possíveis. E eu falei, olha, isso se torna inviável. Primeiro, por quê? Se eu for retroceder só ao meu pai e à minha mãe, eu já nem posso dizer que eu conheço todos os dramas do meu pai e da minha mãe. Se eu for retroceder em toda a minha cadeia causal familiar, eu vou perceber que eu não sei o nome do meu tataravô, do meu tataravô, e eu vou retroceder o infinito. Não dou conta de fazer isso. Por quê? Mesmo que fosse possível, eu teria que ter uma cadeia causal para cada paciente, conhecer os sucessos e fracassos dos familiares de cada paciente, para conseguir entender como é que essa dinâmica se daria na vida real e concreta desse paciente. Então, nós concluímos o quê? Precisamos de um retrocesso causal único que nos permita tratar qualquer pessoa de modo que eu pincele qual é o antepassado comum de todas aquelas pessoas, de modo que eu extraia quais são os sucessos e fracassos da vida daquelas pessoas. E foi aí que nós chegamos em Adão e Noé, simbolicamente, certo? Então, Adão é o nosso primeiro pai e Noé foi o ancestral que restou quando Deus mandou o dilúvio, tudo se acabou. E nós percebemos que, olha só o que Zonde falava, fracassos e sucessos. Adão, ele foi o homem perfeito, tinha tudo na vida e caiu. Noé, ele vivia num ambiente completamente inóspito, as pessoas ladrões, estupradores, etc, etc. A humanidade ia de mal a pior, então, ele vivia num lugar ruim e ele ascendeu. Ele foi escolhido para ascender. Então, se em uma ponta nós temos alguém que era maravilhoso e caiu, na outra ponta nós temos alguém, digamos, que estava numa situação ruim e ascendeu. Vejam como é cíclico. Numa ponta um e em outra ponta outro. E a gente percebeu que quando Adão cai, logo após o pecado original, Deus diz para ele que existe uma forma, é dado a ele uma forma dele se estabilizar e parar a queda, que é justamente fazendo o pão. Está lá escrito em Gênesis. Quando Noé ascende, ele chega lá na terra, né? E aí ele é dado o vinho para ele bebe o vinho, ele deita no chão, sem roupa, fica com suas vergonhas à mostra, e aí as filhas vêm lá e cobrem ele, que é o momento que ele cai. Então, pão e vinho estão simbolicamente amarrados durante vários momentos da humanidade. O pão faz a pessoa parar de cair e o vinho faz a pessoa descer. Beleza. Então, nós encontramos, digamos assim, dois remédios dentro desse ciclo da vida humana que é respectivo a todas as pessoas da Terra. Certo? Chegamos nesse lugar. Mas nós não queremos que o nosso paciente caia. Então, a gente vai excluir o vinho. Certo? Confio que vocês não querem que o paciente de vocês caia.
Nós queremos que o nosso paciente ascenda, certo? Confere? Nós queremos que ele pare a queda, estabilize a queda e possa subir. Se nós queremos que ele estabilize a queda e possa subir, nós precisamos dar para ele o pão. Marina, que bendito pão é esse? Isso não faz o mínimo sentido. Isso é simbólico, tá? E é por isso que a primeira e a segunda camada estão amarradas. A gente não entende a segunda. Lembram lá que a gente falou na live de ontem que a motivação da segunda camada tem tudo a ver com o encontro de matéria e forma, que é a questão do ilemorfismo, que é a parte horizontal das quatro causas de Aristóteles. A gente não consegue entender isso se a gente não consegue entender o eixo vertical que é o ser, sobre o qual nós falamos na live da primeira camada. E nós não vamos conseguir atingir a simbologia do pão se também não entendermos a importância simbólica da primeira camada e a importância simbólica da segunda camada, certo? Então, o que é esse pão simbólico? Não é o pão da padaria, gente, não é pegar o pão e dar para o paciente comer. É um pão simbólico. Então, o nosso paciente, ele precisa confeccionar este pão, certo? Quando você vai fazer um pão, qual é o primeiro ingrediente? O primeiro ingrediente é o trigo. Para que esse trigo seja moído e que apareça uma farinha, nós precisamos de uma pedra para moer esse trigo. Então, trigo, pedra moendo o trigo o tempo inteiro, aparece farinha. Quando a farinha aparece, nós vamos adicionar a água, tá? Vamos fazer disso uma massa. Vamos pegar a farinha, vamos pegar a água, vamos misturar e vamos fazer disso uma massa. Depois disso, essa massa será sovada. O que é sovar a massa? Por que processo a massa passa quando ela é sovada? Entra ar, tá? Quando você vai sovando a massa, o ar vai entrando. E logo depois de ser sovada, você bota no forno, assa o pão e ele fica pronto. Esse é o pão material, tá? Para que a gente consiga entrar no pão simbólico a partir desses elementos. Vejam só, a pedra, nesse caso, que vai moer o trigo, ela é símbolo da presença. Guarda aí que vai fazer sentido no final. A pedra é símbolo da presença, que vai moer o trigo até virar farinha, certo? Quando a pedra moe o trigo até virar farinha, nós vamos adicionar a água. E essa água adicionada na farinha é adicionada com a finalidade de que os grãos não esparramem, tá? Se a gente não colocar água, cada grão vai para um lugar. Então, a água, ela vai dominar os grãos, certo? E olhando para isso, nós podemos traçar uma relação com os movimentos humanos. Se não fosse a água, cada grão desceria para um lado, certo? Se não fosse um elemento em nossa vida, cada paixão baixa nossa esparramaria para um lado. Existe um elemento aglutinador de paixões, digamos assim, que faz com que esses ímpetos da nossa alma sensitiva sejam dominados, certo? E a prática que permite que eu domine esses ímpetos da alma sensitiva de modo que eles não se esparramem se chama jejum. Marina, como assim o jejum vai ajudar o meu paciente? Gente, vocês não fazem ideia do poder do jejum. Porque o jejum é uma prática ascética que faz com que você domine as sensações do seu corpo. É como se você dissesse: olha, quem manda aqui sou eu. Estou com fome, minha barriga está roncando. Estou mesmo, mas deliberadamente eu não vou comer. E quanto mais você faz isso, no início é horrível. Quem já tentou aqui pode atestar. No início é horrível. Quanto mais você faz isso, mais você condiciona seu corpo, mais você mortifica seu corpo e mais você adquire o domínio dessas paixões, certo? Então, através do jejum, nós vamos conseguir dominar essas paixões e por isso o símbolo da água aqui na questão do fazer o pão é o jejum. Depois que eu misturo a água com a farinha, eu vou sovar a massa. Lembram? E quando eu sovo a massa, entra ar. Em qualquer religião do mundo, qualquer uma, o ar é símbolo da oração. Quando a gente fala, sai ar, certo? Faça um teste aí.
se quando vocês falam não sai ar. Então, se eu preciso jejuar para estabilizar minha queda, como correspondente simbólico da água no pão, eu preciso orar para estabilizar a minha queda, como correspondente simbólico do ar que entra no pão. E olha, a oração, ela tem efeitos cientificamente comprovados. Já foi comprovado que a oração mobiliza a questão de circulação sanguínea na parte mais frontal do cérebro, que faz com que a gente adquira uma força maior para permanecer fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, queira olhar pelo lado espiritual, queira olhar pelo lado biológico, a oração está lá, sendo um fator importantíssimo de comunicação com o ser em ato puro, certo? O centro da religião, gente, aqui para quem tem religião, obviamente, o centro da religião é a oração. Por quê? Porque a oração nada mais é do que a elevação do seu espírito a Deus. A oração nada mais é do que o contato mais íntimo e pessoal que você pode ter com ele, certo? Então, assim, ler a Bíblia não eleva o seu espírito a Deus. Por quê? Nada contra a Bíblia, pelo amor de Deus, é a primeira fonte da igreja. Ler a Bíblia faz com que você tenha contato com um Deus, com muitas aspas aqui, impessoal. Porque ali existem regras para toda a humanidade. A Bíblia foi escrita para toda a humanidade. Você não vai ter um encontro pessoal com Deus lendo a Bíblia. Você vai ter um encontro pessoal com Deus através da oração. E é nesse momento que vocês vão se relacionar. E é nesse momento que você vai amá-lo de tal modo que o amador vai se transformar na coisa amada. Certo? Beleza. Então, nós temos o jejum como aglutinador das paixões. Isso faz uma revolução maravilhosa na vida de uma pessoa. Ela começa a se ordenar através desse expediente. Nós vamos ter a oração, que é essa comunicação com o ser em ato puro, que é a elevação do seu espírito a Deus. E quando o pão já foi moído, misturado, sovado, ele vai ser assado. E quando ele é assado, o fogo, o que é que o fogo quer dizer para a gente? O fogo faz duas coisas. Ele ilumina e ele também queima. Então, essa massa que vem para o fogo, ela vem cheia de impurezas. E você coloca lá no fogo. Essas impurezas vão ser depuradas. Então, o fogo ele vai conseguir depurar impurezas, ele vai conseguir extrair imperfeições de nós, simbolicamente, certo? E, além disso, essa massa que existia antes do fogo, ela se transforma. O fogo é um elemento transformador. Ela se transforma em uma outra coisa, porque ela fica dura por fora e macia por dentro. Então, se o fogo ilumina e queima, tira as impurezas, deixa a massa dura por fora e macia por dentro, nós podemos fazer uma analogia desta parte do pão, de assar o pão, com a esmola, que é a terceira prática. Jejum, esmola e oração. Então, quando eu estou passando na rua e um mendigo me pede algo, e eu dou essa esmola para ele, o que é que acontece ali? Ali acontece uma luz, tal como o fogo. E essa luz permite com que eu seja menos miserável. Eu não estou nem falando do mendigo. A esmola serve para mim, não para o mendigo. Reparem bem. Por quê? Porque quando eu, apesar de pensar, eventualmente, que o mendigo vai usar o meu dinheiro para tomar cachaça, e mesmo assim eu dou para ele, vocês percebem como essa ação queima os meus julgamentos? Queima os juízos que existem, os maus juízos que existem dentro de mim? Então, a esmola, no final das contas, ela treina em mim um olhar de amor. Percebe? Então, a esmola serve muito mais para quem dá a esmola, porque essa pessoa permite se apartar dos maus juízos que ela faz, ela fica menos miserável, ela fica menos egoísta e faz com que também, obviamente, o outro seja ajudado. Eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu morava na Bahia, eu fui num lugar comprar água de coco. E nesse lugar onde eu fui comprar água de coco também vendia bebida alcoólatra. Era alcoólica. Meu Deus do céu! Bebida alcoólica. Era um bar. E eu lembro que eu cheguei lá e a moça que estava vendendo o coco, ela estava com o filho dela muito doente, né? O nariz escorrendo e tudo mais, só de fralda. E aí chegou o pai da criança. Quando o pai da criança chegou, ele estava absolutamente bêbado. E ele sentou
A criança queria porque queria o pai não estava dando atenção nenhuma para ele. Foi uma cena lastimável. Ele sentou, ligou a televisão, a criança, papai, papai, e ele nem aí olhando para a televisão. E aí eu dei R$ 50 à moça, para ela me voltar 30 dos poucos. E ela falou assim: olha, preciso comprar um remédio para a criança, olha como ele tá. Aí o cara falou: não tenho dinheiro não. Naquele exato momento, meu primeiro ímpeto foi dizer para ela: moça, fica com troco e compra o remédio da criança. Meu primeiro ímpeto. Mas eu não fiz isso. Por que que eu não fiz isso? Porque eu pensei: e se eu der o troco para ela, o cara pegar o troco e comprar mais bebida e a criança ficar sem o remédio? Daí eu não dei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me senti o pior dos seres humanos. Porque eu não consegui enxergar a situação com clareza no momento, eu só consegui enxergar a situação com clareza depois. Quando eu cheguei em casa, eu falei: meu Deus, como eu sou miserável. Meu Deus, como eu sou egoísta. Se existia uma possibilidade daquela criança ser ajudada, era através do meu dinheiro. E por conta do meu egoísmo, para o meu dinheiro não ser gasto com bebida, eu me omiti e deixei de ajudar a criança. Marina, mas você não sabia se a criança ia ser ajudada. Beleza, se não desse o dinheiro, aí é que ela não ia mesmo. Entendem? Se ela tinha uma chance, era comigo ali. E aí eu percebi o quanto que eu fui pequena, o quanto que eu fui egoísta. Se eu tivesse, naquele ato, dado o dinheiro para ela, mesmo correndo o risco de que ele não fosse utilizado, mas correndo o risco de que ele fosse, eu iria para casa muito mais feliz, eu teria fatalmente ajudado alguém e aquilo ali teria feito bem para mim, porque eu ia pensar, não importa que isso aconteça, eu sustento o meu ato caridoso mesmo assim. Isso provoca uma rebelião interior em nós, certo? Beleza. Então, jejum, esmola e oração. E a presença? E a pedra? Que a gente tinha falado no início da live. A presença, gente, simboliza as virtudes. Lembram que eu estou o tempo inteiro falando que a primeira e segunda camada não estão fechadas? A gente acha que a criança, o adolescente, o adulto que chegou no setting terapêutico já fecharam a primeira camada porque a motivação de uma é ser aquela pessoa e não outra, a motivação de outra tem a ver com a hereditariedade, com o encontro ilemórfico de matéria e forma. Como isso já se deu, como isso já está feito, né, digamos assim, não é necessário nenhum outro manejo. Nós já vimos que a primeira camada permeia tudo, porque se trata da finalidade mesma da vida humana, das potências que nós recebemos e da consecução dessas potências que vão acontecer até o dia da nossa morte. O movimento só cessa com a morte, certo? Na morte a gente vai saber qual é o tamanho da nossa alma. E a segunda, mesma coisa. Eu preciso praticar jejum, eu preciso praticar esmola e eu preciso praticar oração durante toda a minha vida. Marina, com quanto tempo eu vou começar a perceber os resultados dessas práticas? Muitos anos depois, gente. Vocês pensam que é fácil? Não. Às vezes a gente faz isso durante 6 meses e fala, minha vida não mudou nada. Ah, mentira, mentira essas 3 práticas aí. Não dá em nada. Continua. Vão ter pessoas que vão precisar praticar 10, 15, 20, 25 anos até que as práticas espirituais tenham algum retorno espiritual. Certo? Então não desistam. E quando a gente coloca esse plus aqui, bem soft, só que não, das virtudes, gente, isso é matéria para a vida inteira. Nós temos 4 virtudes cardeais: a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. Nós temos 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Nós temos as virtudes adquiridas, nós temos as virtudes infusas. Poxa vida, é muita coisa que numa vida não cabe. E assim, não busquem nunca, quem me ensinou isso, o professor Olavo, e fez todo sentido, e é um grande matador de neurose. Não busquem nunca virtudes em quantidade. Não busquem nunca adquirir várias virtudes ao mesmo tempo. Isso é neurótico. O que é que acontece? A gente pega a nossa força e pulveriza. Tenta ter 6 virtudes ao mesmo tempo. Fatalmente a gente não vai ter nenhuma, vai ficar mais triste e mais neurótico. O que é que a gente precisa buscar? E outra coisa, o único ser humano que pisou nessa terra que tem virtudes em quantidade se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá. O que é que a gente precisa buscar na nossa vida? Virtudes em qualidade. Olha para sua vida, olha para sua constituição, olha para o que Deus te deu de melhor e fala: qual é a virtude que mais desponta na minha vida hoje? Naturalmente, que eu posso perseguir com um pouco mais de facilidade,
que vai crescer, que vai ser bom, olha para essa virtude e decide persegui-la até o resto da sua vida. Ela vai servir como um farol para você. E você vai perseguir essa virtude até o resto da sua vida e, com alguma sorte, essa virtude fará com que as outras cresçam concomitantemente. Porque, como diria São Tomás, nós temos um conjunto ordenado de virtudes. Quando uma cresce, as outras crescem também. Ser virtuoso é maravilhoso até para isso, tá vendo? Até nisso Deus ajuda. Então, se você busca uma virtude, fatalmente as outras crescem. É só vocês olharem para a vida cotidiana. Quando vocês começam a acordar no horário, quando vocês começam a ir para academia, quando vocês começam a comer direito, coisa básica. Parece que a gente tem cada vez mais vontade de fazer aquelas coisas e de incluir outros hábitos bons. Mesma coisa o vício. Quanto mais você se afunda em um vício, mais você puxa outros vícios. Aí você fica guloso, aí você fica luxurioso, aí você fica, aí você fica, e você fica. E uma grande cadeia do mal vai começar a acontecer na sua vida. Mesma coisa a virtude, tá? Então, isso aqui, imagina, jejum, esmola, oração e virtude. Técnicas da segunda camada. Isso aqui é para a vida inteira, gente. Segunda camada nunca vai estar fechada, digamos assim. Compreende? Então, o que é que são virtudes? São hábitos operativos bons, certo? Aquela pedra que fica ali moendo, 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 lá no moinho. Ela tem um hábito operativo bom. Ela não para, é uma operação e aquilo é bom. Por quê? Porque confecciona não, possibilita a confecção do pão diuturnamente, certo? Então, olhando para esse lugar, olhando para o jejum, olhando para a esmola, olhando para a oração e olhando para as virtudes, agora sim eu consigo encontrar uma estabilidade, agora sim eu consigo ser aquilo que eu fui feita para ser, apesar dos sucessos e dos fracassos dos meus antepassados. Tá bom? E a partir disso, nós estamos prontos para entrarmos na terceira camada. Combinado? Falei para vocês que algumas camadas elas não iam ter repartições de lives, que ia ser ela toda em uma live, tanto o que ela é quanto o que é a técnica, para caber no conjunto de lives que eu queria apresentar para vocês. E a terceira camada vai ser uma delas. Então, amanhã, na nossa última live da semana, certo? Segunda a sábado. Amanhã nós vamos falar sobre o que é a terceira camada e sobre quais são as técnicas respectivas. Tá bem? Um beijo e a gente se vê no sábado às 16 horas.